bem com você, tá? Que você tenha aprendido, passado essas informações para os seus alunos. Amados, chegamos na lição de número 13, a última lição, que tem esse título muito interessante: a verdadeira identidade do cristão. E aí a nossa capa ilustra, uma Bíblia aberta e uma digital para falar dessa identificação, a nossa identificação como cristão. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. E eu gostaria já de falar com os irmãos sobre o texto áureo, só mesmo para mencionar: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. E nós temos também a verdade prática. No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprende. É isso que está na nossa verdade prática. E aqui nós temos um gráfico, um esboço, que nós sempre frisamos isso aqui, Esse gráfico ele está dividindo os 3 pontos, A condenação dos falsos seguidores de Jesus, em que estamos alicerçados, em quem estamos alicerçados, Jesus, nossa verdadeira identidade. Então, isso é a conclusão, a lição de número 13, para fechar, de fato, esse segundo trimestre de 2022. E aí, nós temos aqui a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Esse é um tema muito importante, especialmente para os dias em que nós vivemos, em que hoje é muito fácil nós falarmos, é muito fácil nós termos essa retórica, mas nós vamos mostrar aqui que não é só retórica, não é só palavra, a fé não é só de palavra, a fé compreende também ação. Então nós precisamos agir de acordo com a fé que nós professamos. Lembrando que a fé não se trata apenas daquele sentimento de crença, como as pessoas falam, mas sim também de você absorver os ensinamentos, a doutrina, a palavra e viver pela palavra, porque isso que é o importante, A fé, ela existe como um fundamento, um firme fundamento, mas ela se fundamenta, ela se baseia nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos precisam ser revertidos em ações concretas, ações verdadeiras, porque é isso que vai mostrar que alguém foi realmente transformado por Cristo. Uma vez que não adianta nós dizermos que somos ou fomos transformados por Jesus, mas o nosso proceder, a nossa forma de agir é diferente do nosso discurso, daquilo que nós pregamos, Porque aí é que entra o grande embate de Jesus com os religiosos da sua época, a saber, os fariseus, que pregavam uma coisa, mas viviam outra. Então, a nossa justiça, conforme de Jesus, precisa exceder a dos fariseus, Nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver precisa exceder a dos fariseus. E o que é esse exceder? É ir além do que eles faziam, Não é apenas para nós falarmos, proclamarmos, demonstrarmos através de palavras a nossa fé, mas essa demonstração precisa ser em atos, em atitudes. Porém, há uma outra questão aí, porque também a religiosidade, ela pode trazer várias outras, digamos assim, outras demonstrações, a saber aqui os milagres. Por isso que o comentarista ele fala uma coisa muito interessante: os milagres
não transformam o caráter, né? E, meus amados, vocês sabem que hoje nós estamos vivendo aquele tempo dos milagres, aquele tempo dos sinais. Na realidade, no tempo de Jesus já era dessa forma. As pessoas pediam um sinal, as pessoas queriam ver sinais, as pessoas queriam ver demonstrações de poder, que é o que está acontecendo também nos dias de hoje, né? O Espírito Santo agia na igreja, o Espírito Santo trabalhava por meio dos seus apóstolos, mas não havia essa questão midiática como está acontecendo nos dias de hoje, né? Então, porque naquela época as pessoas já pediam para Jesus sinal. E Jesus disse claramente: eu não vou mostrar outro sinal para vocês, senão o sinal do profeta Jonas. E aí ele faz a aplicação. Do mesmo jeito que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também vai passar no seio da terra. Ou seja, o maior sinal que Jesus queria mostrar para eles era exatamente o da sua ressurreição, de que ele mesmo voltaria dos mortos, para com isso provar que a sua mensagem, o evangelho que ele estava pregando, era o evangelho de poder, era um evangelho de poder. Então, o nosso comentarista traz muito bem essa questão aqui, dizendo: o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres, maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo, mesmo porque esses sinais podem acontecer, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja necessariamente seguindo a Cristo, né? Jesus nos alertou contra os falsos profetas, dizendo que eles fariam grandes sinais que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então você vê que isso é uma realidade, né? Não, sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão muita ênfase em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. E isso é muito importante, essas duas coisas andarem juntas, meus irmãos, porque se por um lado nós temos os dons espirituais, onde dentro desses dons espirituais nós temos esses milagres acontecendo, né? Dons de maravilhas. Então é uma realidade. Jesus diz que os sinais seguirão os que creem, mas por outro lado é preciso também enfatizar, né? É preciso também pregar, ensinar na igreja sobre o fruto do Espírito que trabalha o caráter. Enquanto os dons espirituais trabalham a operação do Espírito Santo, né, na igreja, através destes dons, os dons de revelação, os dons de poder, os dons de saber. Então, tudo isso é o Espírito Santo trabalhando através da igreja por meio dos seus servos. E isso é muito importante, mas também é importante trabalhar o caráter do cristão. E isso vem por meio exatamente do fruto do Espírito, né, que trabalha o nosso interior. Então, o terceiro ponto, o subponto, fala sobre fazendo a vontade do Pai, né? Fazendo a vontade do Pai. Jesus enfatiza a vontade do Pai, né? E aqui o nosso comentarista diz, né, usa a expressão telema, que quer dizer determinação, escolha, passiva ou ativa, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação os seus preceitos, a sua palavra. E eu fiz aqui um pequeno diagrama, mas não deu para finalizar, para mostrar para os irmãos, que nós sempre colocamos em prioridade a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, da palavra de Deus nós podemos dizer que existe a sua vontade, a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Tudo que Deus falou se transforma em vontade de Deus que vai se transformar em ações concretas, né? Em atos concretos. Tá? E dentro do que nós estamos estudando aqui, nós precisamos entender que devemos sim saber a vontade de Deus, que envolve também o conhecer a vontade de Deus,
mas envolve também o fazer a vontade de Deus, que é isso que nós estamos enfatizando aqui, né? Jesus sabia pela palavra a vontade de Deus, o que Deus queria, e embora ele estivesse sentindo o peso do que era morrer por uma humanidade, ele pede a Deus que afaste dele aquele cálice, mas ainda assim ele diz claramente: seja feita a tua vontade. Então ele se entregou para o Senhor, para que o Senhor fizesse a vontade dele. É a mesma coisa que acontece conosco. E quando nós nos entregamos para fazer a vontade de Deus, nós estamos dizendo com isso que nós nos submetemos à vontade do Senhor, especialmente aquilo que está registrado na sua palavra. Nós às vezes perguntamos, né? Como é que nós podemos fazer para saber a vontade de Deus? Meus irmãos, saber a vontade de Deus é estudar a sua palavra. Saber a vontade de Deus é investigar a sua palavra para saber o que é que ela diz, o que é que ela nos ensina a respeito das diversas situações da vida, né? Então é muito importante nós colocarmos isso em prática, tá? Vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto diz: em quem estamos alicerçados, né? O alicerce começa pelo ouvir, a importância do bom alicerce e a relevância do praticar. Claro que aqui o comentarista está fazendo alusão àquela questão do construtor prudente e do construtor imprudente, né? Então, eu tenho aqui um gráfico que eu fiz, deixa eu só identificar aqui para mostrar para os irmãos. Onde está esse gráfico? Aqui está, tá? Os dois alicerces. Esse gráfico aí, irmãos, está lá no grupo, você pode baixar ele. Creio que é importante, é relevante, até porque pelas imagens ali você vai poder explicar, né? Quando Jesus disse: olha, eu vou explicar para vocês, comparar vocês, aquele que ouve a minha palavra e pratica, aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Eu vou comparar com dois construtores, um prudente e um imprudente, né? O construtor prudente, aí tem aí a imagem, ele constrói sobre a pedra, sobre uma rocha, tá? Ele constrói a sua casa sobre uma rocha, porque ele entende que essa rocha, ela está aí num lugar elevado, e alguns comentaristas apoiam esse tipo de procedimento, né? Embora Lucas, ele traz uma informação diferente, né? Ele diz que o construtor prudente, ele cava até chegar na pedra, na rocha, para daí construir a sua casa, né? Em cima da rocha. A informação de Lucas também é muito importante, porque mostra para nós que deve haver um esforço para se construir a casa em cima de um fundamento, né? De uma base sólida. E isso é esforço, é oração, é busca, é estudo, é leitura da palavra. Então tudo isso está relacionado com o nosso crescimento, porque, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, eu tenho uma mensagem que eu já preguei em algumas igrejas sobre essa questão da casa. A casa comparada com a nossa vida, né? Então, a nossa vida, ela tem uma similaridade com uma casa, né? Então, aonde é que nós estamos construindo a casa da nossa vida, ou a nossa vida, né? Nós não estamos construindo uma coisa qualquer, se trata da nossa vida, e isso inclui, inclusive, a nossa família.
Por isso que nesse estudo que eu tenho, que nós fizemos aí, cada compartimento desse da casa tem um reflexo na própria família, né? Então, você tem, por exemplo, numa casa você encontra os muros, né? Porque fala de proteção. A casa da nossa vida, a casa da nossa família precisa de proteção, né? É muito arriscado uma casa que não tem muro, né? Numa casa, primeira coisa que você encontra ao chegar numa casa é a porta da casa, né? Então aí a gente já faz aquela comparação da porta com Cristo, né? Que Ele é a porta, né? Então nós entramos por Ele, nós deixamos que Ele entre na nossa casa, que Ele permita o acesso, ou seja, nós entramos por Ele através de Cristo para formar a nossa casa, para formar a nossa família, né? Entrando na casa lá, o primeiro local que você encontra é a sala, né? A sala pode falar daquele lugar de recreação, né? De receptividade, porque quando uma pessoa chega na sua casa, né, você a conduz para dentro da sua sala, né, para recebê-la melhor, né? Então na sala você pode ter, por exemplo, uma mesa, e aí tem lá a mesa do banquete, né, entrando na sala do rei, né? A sala fala de comunhão, porque você tem lá, por exemplo, os discípulos no cenáculo, naquele grande salão ali, né, onde eles se alimentavam também. Então é muito interessante esse estudo da casa, e tem o quarto, a cozinha, cada um tem uma representatividade. Eu não vou me estender porque o importante aqui é falar sobre essa construção, como ela é importante, né? E a base dela, o alicerce dela é muito mais importante ainda, né? E aí Jesus também fez a comparação do homem imprudente que constrói a sua casa em cima da areia. Você vê que parece que ele não tem muita ou um juízo correto, né? Um bom siso, um juízo correto, e por isso que ele é imprudente. É como se fosse um louco, porque ele constrói a sua casa em cima de uma areia, ou seja, praticamente uma areia movediça, né? Praticamente um local bem suscetível à queda. Então, o que esse homem imprudente está fazendo é uma tragédia anunciada. Existem pessoas que constroem sim a sua casa na areia, porque não tem base sólida. Agora, uma coisa importante, né? Vocês sabem, meus irmãos, que essas intempéries da vida, essas enchentes da vida, né? Essas chuvas, esses ventos, porque eu coloco ali, professor, isso é muito importante, acho que você frisar. 3 tipos de provações que vêm contra a nossa casa, tá? Chuva, vento e rios, né? Jesus fala sobre isso claramente. E alguns estudiosos falam o seguinte: a chuva vem de cima, né? São provações que vêm de cima, no telhado da nossa casa. Essas provações podem ser inclusive de Deus. Note que nós não estamos falando de tentação, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, né? Mas provação, Ele permite que a gente passe. E às vezes tem provações que o próprio Senhor faz contra a gente, né? Na nossa casa. E aí a gente precisa ter um telhado, a gente precisa ter, né, um teto, né, bem firme nesse sentido, tá? Porque podemos ser provados sim pelo Senhor, né? Mas tem também os ventos. Os ventos vêm do lado, né? Batendo nas laterais da casa. Você se lembra lá do caso dos filhos de Jó, em que os ventos bateram forte naquela casa e caiu as paredes por cima deles? Pois bem, é nesse mesmo sentido, né? O que representa esses ventos, irmãos?
são o ataque do mundanismo, do secularismo, o ataque das ideologias, o ataque até mesmo de Satanás presente no mundo contra a nossa casa, contra a casa da nossa vida. E vocês sabem que isso está acontecendo muito nos dias atuais. Satanás tem vindo furiosamente contra a família. Não é isso, irmãos? Por isso que há pessoas se separando, cristãos se separando, né? Divórcio, prostituição, adultério, pornografia entre membros da família, drogas, e aí vem os problemas, as doenças desse nosso século, ansiedade, depressão, tudo isso pode ser, a gente pode colocar aqui como esses ventos contrários que vêm contra a casa, contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família. Mas, meus amados, a Bíblia também mostra que os rios também inundaram, as enchentes, né? As enchentes. Veja, olha que coisa interessante. A chuva vem de cima, o vento vem de lado e os rios vêm de baixo para cima, né? Eles vêm subindo, vêm de baixo para cima. E aí, como diz o nosso amado pastor Caramuru Afonso, ele fala sobre isso, né? Esses ataques, esses ventos, essa inundação que vem de baixo, são os ataques do inferno, porque a Bíblia diz que para o entendido o caminho do céu é para cima, a fim de que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então são ataques do inferno, são ataques de Satanás contra o alicerce da nossa fé, contra as bases da nossa fé. Porque nesses últimos dias, meus irmãos, Satanás vai lutar forte contra a igreja do Senhor, principalmente introduzindo dúvidas, principalmente introduzindo ideias estranhas, doutrina de demônios. E isso é algo que nós precisamos ficar alertas o tempo todo. Não podemos baixar a guarda, meus irmãos. Então veja bem, essas provações que estão aí, chuva, vento, rios, elas vêm tanto para a casa do construtor prudente, quanto para a casa do construtor imprudente. Mas eu pergunto para você, qual desses dois, fisicamente, materialmente falando, tem mais condições de resistir a esses tipos de problemas, esses tipos de ataques, digamos assim, da chuva, do vento, dos rios? Logicamente, a casa que foi fundada, que foi colocada sobre a rocha, tá bom? E é bom que a gente diga que essa rocha é exatamente Cristo Jesus. E a rocha era Cristo, né? Paulo fala sobre isso, e falando a respeito do povo de Israel, que se alimentaram da rocha, né? Beberam daquela rocha, e a rocha era Cristo. A rocha de Horebe, a rocha que a pedra que jorrou água. Ele é aquela pedra, meus irmãos, aquela pedra que foi lançada sem auxílio de mãos, que caiu nos pés da estátua de Nabucodonosor, os pés da estátua representando ali o anticristo, né? Os 2 pés da estátua, quer dizer, 10 dedos, fazendo paralelo lá com a besta de Apocalipse, né? 10 diademas. Então é claro que ali está falando do império do anticristo que vai ser destruído por causa dessa rocha que vem. Ele é a rocha de esquina, né? A rocha inabalável do salmista. Ele é esta rocha em que nós nos refugiamos, a rocha de escândalo para muitos, mas para aqueles que, sabe, o servem, ela é base, ela é fundamento,
ela não é rocha para fazer a gente cair. Para alguns, especialmente para os judeus, ele foi essa rocha que eles tropeçaram nele, porque não creram, porque não quiseram acreditar, e se não quiseram acreditar, não iam querer também praticar a sua palavra, caíram, né? Mas para aqueles que creram, ela se tornou rocha de esquina, né? Rocha aonde a gente se baseia, porque a rocha de esquina tem um vídeo aí, pode procurar no canal, a gente mostra sobre isso. Então essa rocha, ela está mostrando exatamente qual é a função dela. Todos nós nos baseamos nessa rocha, nessa pedra de esquina que também é Cristo, tá bom? Então, claro que para quem está firme em Cristo, essas provações, elas vão vir também, mas nós vamos estar firmes no Senhor. Porém, quem não está firmado em Cristo, certamente vai sucumbir às chuvas, às provações que Deus vai permitir que aconteçam. Precisamos entender isso. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, mas Ele também vai aplicar sua ira sobre este mundo, né? E as pessoas precisam estar atentas. Quem não estiver atenta, essas provas, elas vêm de maneira forte, tá? Mesma coisa dos ventos, mesma coisa dos rios. A casa não vai subsistir. A casa do construtor imprudente não vai subsistir. E tudo isso por quê, meus irmãos? Porque não foi colocado essa palavra que Jesus falou em prática. Não é só o ouvir. E eu tenho, acho que um outro vídeo aqui, um outro gráfico, que eu quero mostrar para vocês aqui, tá bom? Eu coloquei aqui 3 estágios do conhecimento de Deus. Esse gráfico nós usamos lá para a lição de Jó, né? Vocês devem se lembrar, mas aqui eu acrescentei mais um item, porque nós estamos falando de nós absorvermos, internalizarmos a palavra de Deus em nós. E isso, claro, que vai se reverter nessa questão do conhecimento que nós temos acerca de Deus, né? Conhecimento, intimidade, proximidade. Tudo isso começa pelo primeiro estágio, que é de ouvir. Então, lá mesmo em Deuteronômio, ouve Israel, a palavra do Senhor, já havia aquele mandamento. O próprio Shema é isso, né? Um chamado para Israel ouvir a palavra do Senhor, não só isso, mas internalizar, né? Ou seja, a palavra de Deus tinha que estar em todo canto. Então, o judeu tinha que ensinar andando no caminho, deitando, levantando, em pé, sentado, colocando nos umbrais da porta, colocando na testeira, que é os tefilins, né? Colocando também no braço, né? Que são aquelas fitas, e os tefilins, que eram pequenas caixas, box, com pequenas porções da Bíblia, ou seja, tinha que estar na mente. A ideia é dizer que essa palavra tinha que estar na mente. Tudo isso, irmãos, está relacionado com o ouvir a palavra. Ouvir aqui a palavra, a gente pode estender para tudo isso, porque eu ouço a palavra de Deus através de grandes pregadores, de grandes mestres, de grandes ensinadores, mas eu ouço a palavra de Deus também ao estudar. É nesse sentido que eu quero dizer que a gente amplia tudo isso, porque eu não posso ouvir
só da experiência de outra pessoa, de um grande pregador, mas eu preciso ter a minha experiência com Deus no que diz respeito a ouvir a palavra, no que diz respeito a deixar que o Senhor fale comigo através da sua palavra, quando eu vou investigar, quando eu vou estudar, quando eu vou me debruçar sobre a palavra de Deus, né? Então não é só uma questão da oralidade, eu não vou receber a palavra só pela oralidade, só pela tradição dos nossos antepassados, mas eu preciso estudar, eu preciso examinar as Escrituras conforme o Senhor Jesus disse. Então esse ouvir, esse primeiro ponto, ele é importante, né? É importante, mas a gente precisa passar um pouquinho desse estágio de ouvir para ver, porque se nós olharmos para Jó, foi isso que aconteceu, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, eu te conhecia só da oralidade, eu te conhecia só da tradição, do que as pessoas falavam a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, esse ouvir passou para a parte experiencial, porque agora, claro que ele não estava vendo a Deus na sua plenitude, mas o que a gente pode dizer é que ele tinha sim um conhecimento de Deus mais íntimo, porque agora ele estava vendo o Senhor. Ele tinha essa ideia, né, de que viu o Senhor e de que o Senhor apareceu para ele. Então, essa experiência, ela é real, ela é viva, ela é movida pela existência plena e absoluta da presença de Cristo em nós, não é? Especialmente nós que não estivemos com o Senhor, que não andamos com o Senhor, mas o Senhor mesmo disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, né? Em João 17 ele ora não só por aquele rebanho, mas por outro rebanho que ele iria conduzir. Certamente está se referindo ali à igreja composta de todas as pessoas, de gentios, de todas as pessoas de todas as nações. Então ele prometeu que estaria conosco, e aí a gente tem essa ideia porque também lá atrás, antes mesmo de Jesus, grandes personagens tiveram experiências com Deus, né? Da presença do Senhor, e tiveram suas vidas transformadas, né? O próprio Jacó, Isaías, no capítulo 6, Paulo também teve uma experiência com Cristo no caminho de Damasco, né? Então isso, meus irmãos, é algo maravilhoso, é algo maravilhoso. O ouvir já passou para esse estágio de ver o Senhor, de ter uma experiência com o Senhor, sabendo que em 1 João 3,2 diz que um dia, quando Ele se manifestar, nós veremos como Ele é, né? Então, esse é muito importante. O terceiro passo, o terceiro ponto desse conhecimento a respeito de Deus pela sua palavra é de viver. Então, veja, o primeiro é ouvir, porque nós precisamos ouvir a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos compreender a palavra, mas precisamos dessa experiência, que é o ver, né? Porém, se quisermos ser conhecidos como cristãos, nós precisamos também viver a palavra, que esse terceiro estágio, ou seja, é uma experiência prática, que se resume no dia a dia. Colocamos aqui um braço de uma pessoa, né? Porque o braço, biblicamente, quando a palavra de Deus fala sobre o braço forte do Senhor, está falando da ação, né? da atividade. Então, uma coisa é ouvir, uma coisa é experimentar, e a outra coisa é fazer alguma coisa com essa experiência, com o que eu ouvi, com o que eu experimentei. Então, eu vou fazer isso no meu dia a dia, na minha vivência prática, né? Na minha vivência diária. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não teve uma prática, né? Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, é preciso, irmãos, praticar.
preciso praticar. E essa prática é no dia a dia. Essa prática é no viver diário. Vai ter momentos que nós vamos ser provados em relação a isso, a nossa maneira de viver. Nós vamos ser muitas vezes ofendidos, nós vamos muitas vezes receber reveses da vida, tá? Que vai nos forçar a querer revidar, né? Por isso que o cristão, ele não é essa pessoa beligerante que muitos estão fazendo aí. Então, que tipo de prática é essa? Como é que eu posso dizer que Cristo era manso e humilde de coração, se eu acredito num Cristo da guerra, num Cristo da espada? Nós estamos escrevendo aí um artigo que eu depois vou mostrar para os irmãos. Poderia até ter mostrado a imagem aqui, né? Mas eu vou mostrar depois para os irmãos a imagem de uma história em quadrinho que saiu, que foi vinculada numa revista europeia, onde o cidadão fez lá Jesus ao estilo de um Conan. Chama-se A Espada Selvagem de Jesus. Ou seja, para aquele autor, por causa de tudo que aconteceu no cristianismo, não no cristianismo primitivo, aquele cristianismo da igreja primitiva, mas os outros que se sucederam, guerras, cruzadas, né, onde se utilizavam da igreja, né, a igreja se utilizava das armas para conquistar, né, então ele mostra ali um Cristo ao estilo de um guerreiro, né. Dizer uma coisa, irmãos, que não combina com a pessoa de Cristo, não combina com o Evangelho de Jesus, e assim também não combina com os seus discípulos. É inconcebível você, por exemplo, como está acontecendo aí, eu estou falando aqui de coisas que estão acontecendo naturalmente, infelizmente, né? Eu digo naturalmente, mas estão aí sendo publicadas, porque quando vem um pastor a público dizer que recebeu um rifle, né, uma metralhadora de presente, e está fazendo rifa entre os membros da igreja, que me parece que isso é até contra a lei fazer esse tipo, porque precisa de uma autorização do exército, alguma coisa assim. É preocupante isso, meus irmãos. Isso não é a prática do Evangelho. Não existe nada que prove que isto é a prática do Evangelho. Pelo contrário, você vê Jesus dizendo: olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Não existe essa ideia de um Cristo guerreiro, como muitos querem fazer aí, tá bom? Então, meus amados, vamos aqui para a gente concluir o terceiro ponto. O terceiro ponto trata sobre Jesus, a nossa verdadeira autoridade, tá? Jesus, a nossa verdadeira autoridade. E aí ele fala aqui de Jesus, o nosso maior pregador, né? Porque, de fato, Jesus, a sua mensagem, ela tinha uma diferença das outras mensagens. Quando diz aqui no tópico 2, né, no subponto 2, a autoridade do ensino de Jesus. E essa autoridade do ensino de Jesus é que faz dele o maior pregador. Por quê? Porque pelo menos tem dois aspectos aqui importantes que acredito que você pode passar para os alunos. Primeiro, a autoridade de Jesus era demonstrada pela pedagogia do seu ensino, né? Visto que ele ensinava aquilo que ele sabia. Ele ensinava aquilo que ele tinha conhecimento. Ele ensinava com propriedade. Por isso que dava respaldo, dava autoridade para ele, porque ele ensinava com propriedade. O segundo aspecto da autoridade de Jesus em relação ao ensino é a fonte do poder do seu ensino. Por que fonte do poder? Porque estava falando de Deus.
E o nosso comentarista trata sobre isso. Ou seja, era Deus, era o Espírito Santo que dava de onde vinha essa fonte, né? Tanto é que na profecia já dizia isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, se referindo ao Messias, de onde vinha a fonte do poder do Messias. E é interessante que também tem outra coisa interessante, né? Que esse poder divino do ensino bíblico se reveste também em duas outros subpontos. Qual é? Primeiro, ações práticas, porque era isso que dava a base, a autoridade para Jesus ensinar. Ele não ensinava uma coisa que ele não vivia. Ele não ensinava nada em que ele não fizesse na prática. Essa é a diferença e é isso que nós precisamos aprender e que está tão difícil, né, irmãos? Eu falo para vocês, é tão difícil seguir a Cristo, os seus passos, o que Ele fez, não é tão fácil assim. Mas as obras dele também era algo que dava essa base para mostrar que o que vinha dele era realmente divino, porque ele ensinava com obras miraculosas. Ele ensinava através de obras miraculosas. Isso é o que dava autoridade no ensino de Jesus. Por isso que ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial, né, de ensino bíblico. Meus amados, para encerrar, para esse vídeo não ficar muito longo, eu queria mostrar para vocês esse gráfico aí, tá? Esse gráfico aonde você pode observar, porque o tema aqui final, o terceiro ponto, ele fala a nossa verdadeira identidade. Jesus, a nossa verdadeira identidade, né? O tema-chave, meu irmão, dessa lição é identidade. Identidade é o que nos identifica como pessoas, com aquilo que nós somos. Então, quem é que nós somos em Cristo? Qual é a minha identidade em Cristo? Está aí o gráfico mostrando isso, né? Primeiro, mostra que nós estamos, a obra ainda não está acabada em nós. Então, significa que nós precisamos nos aperfeiçoar sempre em Cristo, né? Filipenses 1:2, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará ao dia de Cristo, até o dia de Cristo. Ou seja, nós estamos, eu sempre costumo colocar, né, no meu zap lá, aquelas frases que aí está lá, alguém em construção. Eu sou alguém que ainda está em construção. Eu ainda estou inacabado. A obra não está feita, não está completa, porque ela só vai se completar no dia de Cristo. Porque é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade, né? Isso que é imperfeito vai se revestir daquilo que é perfeito, né? Para todo sempre. Então, esse é o primeiro aspecto da minha identidade em Cristo. O segundo aspecto é saber que eu estou nele e eu estou em Cristo. Estou crucificado com Cristo, assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu morri em Cristo. Então eu estou nele e ele está em mim. Na oração sacerdotal também ele fala sobre isso. Assim como o Pai está nele e ele está no Pai, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então significa dizer que eu não faço mais a minha vontade, mas a minha vontade é a de Cristo. E isso é importante quando a gente entende que eu estou crucificado com Cristo, então eu estou morto nele, né? Nada pode mais me atingir, me atacar, me ferir, porque não se pode ferir, atacar quem já está morto. Então, se eu já morri com Cristo, meu irmão,
acabaram as minhas vontades, os meus desejos. Eu vivo para fazer a vontade de Cristo. Outro aspecto da minha identidade com Cristo é que eu estou justificado. Olha aí, isso aí, quem eu sou? Eu sou alguém justificado. Quem eu sou? Eu sou alguém que está ainda em construção. Quem eu sou? Eu sou alguém que estou em Cristo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus me justificou. E aí eu posso ter cometido o pecado mais odioso, mais odierno, mais terrível, mas eu tenho a certeza, a convicção que em Cristo não há mais nenhuma condenação, porque eu já fui por Ele justificado. Ou seja, Ele se tornou justiça de Deus em minha vida. Ele tomou os meus pecados. Ele absorveu no sentido de que pagou, né, um preço, e não foi um preço de dinheiro, como diz Pedro, mas foi um preço alto de sangue, o sangue de Cristo Jesus. Qual é a outra minha identidade de Cristo? Em Cristo eu estou livre. Em Cristo eu estou livre. Eu repeti o versículo aqui, tá, irmãos? Eu vou corrigir, mas só para vocês entenderem isso, né? A minha identidade em Cristo mostra que nós estamos agora livres do Senhor, né? Em Cristo também nós estamos seguros, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Lindo esse versículo. Mostra a nossa segurança em Cristo, né? Que coisa maravilhosa. Nesse sentido, podemos dizer que estamos mesmo seguros. A gente também não pode acreditar, né, que nós podemos ser destruídos de qualquer forma, não. Eu gosto muito daquele versículo também sobre essa segurança que Jesus diz: aqueles que o Pai me deu está nas mãos do Pai, e das mãos do Pai ninguém arrebata. Isso é coisa maravilhosa. Você precisa ter essa segurança, né? Saber que apesar dos seus pecados, das suas dificuldades, mas você está em Cristo, seguro nele. Porque também você está adotado em Cristo. João 1:12. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, mesmo que eu não tenha nascido, né, em Israel, mas eu sou filho de Deus, adotado na família de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então somos bastardos, somos filhos de Deus. É isso que, sabe, irmãos, nos identifica com Jesus. Esta é a nossa identidade com Jesus, tá bom? Certos disso, nós podemos ter a convicção de que venceremos, de que os valores de Deus vão se manifestar em nossa vida e nós seremos ainda mais do que vencedores. Meus amados, eu quero agradecer pela oportunidade.